Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é João Paulo Trevisan, sou advogado, atuo na área civil e previdenciária, tenho meu escritório na cidade de Itajaí, Santa Catarina. E hoje o assunto do vídeo é sobre a prisão civil do devedor de alimentos, notadamente, especificamente com relação à possibilidade de prisão do devedor de alimentos nos casos em que essa pensão tem origem de natureza indenizatória. Primeiramente, a gente tem que deixar claro que a prisão civil ela é diferente da prisão criminal. A prisão criminal, a pessoa é condenada por ter cometido um crime e ela é presa. A prisão civil não, ela se origina de uma dívida. Portanto, trata-se de uma medida excepcional e taxativa, que só é prevista em apenas uma situação, que é a do devedor de alimentos. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 67, ela é muito clara ao determinar que não é possível a prisão de qualquer pessoa por dívida, prisão civil por dívida, exceto em duas situações, quando a pessoa tem obrigação de cumprir uma prestação alimentícia, pagar alimentos, e nos casos do depositário infiel. O depositário infiel é aquela pessoa que tem a obrigação de zelar e guardar por um bem que foi penhorado pela justiça até que esse bem seja vendido e transformado em dinheiro e a pessoa acaba se desfazendo desse bem. Essa possibilidade não é mais cabível. O STF editou a súmula vinculante número 25, que acabou com a possibilidade da prisão do depositário infiel. Portanto, temos que a única possibilidade de prisão por dívida civil é a do devedor de alimentos. Mas em que situações é possível esse tipo de prisão? Para elucidar essa questão, vamos criar um caso hipotético aqui. Determinada pessoa comete um crime de homicídio culposo e é condenada a uma pena restritiva de direito. Na esfera civil, os herdeiros, filhos dessa pessoa falecida, da vítima, acabam entrando com uma ação pleiteando uma indenização e o pagamento de um pensionamento, por conta de que essa pessoa que faleceu era o provedor da família. E eles conseguem essa pensão, essa ação é julgada favorável. Em certo momento, a pessoa que era devedora dessa pensão acaba não pagando, acaba se tornando inadimplente e esses herdeiros acabam ajuizando, entram com uma ação de execução de pensão com fundamento no artigo 528 do Código de Processo Civil, através do qual requerem a prisão dessa pessoa em caso de não cumprimento da obrigação. Então, o que a gente se propõe a resolver aqui hoje é justamente essa incógnita. É possível que uma pessoa seja presa em razão de uma dívida que teve origem de natureza indenizatória? Eu me propus a fazer esse vídeo por conta de que eu não encontrei nada no YouTube falando a respeito e é uma dúvida muito pertinente e provavelmente é a dúvida de vocês. A quarta turma do STJ, no habeas corpus 523.357 de Minas Gerais, acabou decidindo que não é possível a prisão civil do devedor de alimentos quando a pensão tem origem de natureza indenizatória. Então o STJ formou a seguinte tese: não pode ser decretada a prisão civil do devedor de alimentos devido em razão do cometimento de um ato ilícito, em razão da prática de um ato ilícito. Isso por quê? Porque os alimentos, de acordo com a sua origem, podem ser classificados em duas espécies: os alimentos legítimos, que são aqueles que são oriundos em razão do vínculo familiar existente entre pessoas, ou seja, aquela pensão que o pai paga para o filho em razão do divórcio de um casal, e a pensão que tem natureza indenizatória, que ela é oriunda de um cometimento de um ato ilícito, que é o caso que a gente comentou aqui. Então, no caso, a obrigação de prover a subsistência dos dependentes, dos herdeiros da pessoa vítima desse ato ilícito, ela possui natureza distinta da obrigação de prestar alimentos oriundos do direito de família. Na obrigação decorrente da prestação de alimentos oriundo de um ato ilícito, fala-se no termo alimentos apenas como uma referência, mas a natureza de ambas são totalmente distintas. Tanto é que a forma de fixação, de determinação dos valores é totalmente diferente. Enquanto a pensão alimentícia oriunda do dever familiar, ela é fixada em razão do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, analisar as necessidades da criança e confrontá-las com as necessidades do pai, os alimentos resultantes de um ato ilícito, eles são calculados e determinados de acordo com a extensão do dano causado às vítimas. Por terem naturezas distintas, cada um é calculado, determinado, fixado de uma forma totalmente diferente. Portanto, pessoal, com base nessa premissa, ou seja, na diferença que existe entre uma pensão fixada em razão de um dever familiar entre pai e filho e a pensão fixada por conta de uma indenização de um ato ilícito que alguém causou a terceiros,
O STJ tem entendimento, e esse entendimento é seguido pelos tribunais inferiores, no sentido da impossibilidade da prisão do devedor de alimentos nos casos em que essa pensão se originou de um ato ilícito. Só é cabível a prisão civil por dívida nos casos em que a pessoa deve os alimentos em razão do vínculo familiar existente entre eles. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se querem ver mais conteúdos como esse, se inscrevam no canal e um abraço até o próximo vídeo.